Boa noite, vamos dar continuidade e, ao mesmo tempo, encerramento da 11ª edição do Flieraxá. Como todos sabem, esse momento, para mim, é o momento mais importante do Flieraxá sempre, momento no qual a gente homenageia a autora homenageada, no caso, a Eliana Alves Cruz, que está ali no cantinho. Mas antes, temos digamos assim, uma magnífica surpresa. Eu queria convidar a minha querida amiga Carmen Lúcia para sentar aqui com a gente. Bem, o Sérgio vai fazer as honras da casa. Bom, boa noite. Vocês sabem que não pode haver uma surpresa melhor do que receber uma pessoa como a ministra Carmen Lúcia. Ela é uma pessoa em quem nós pensamos toda vez que a gente começa a perder as esperanças de que o Estado de Direito Constitucional no Brasil está prestes a se esvair. Toda vez que a gente olha para Brasília, que às vezes é um deserto na vida política, a gente sabe que naquela sede que foi invadida e dessacralizada pelos golpistas de 8 de janeiro, a gente tem uma esperança, porque tem pessoas como a ministra Carmen Lúcia lá. Essa esperança tem a ver com o julgamento dela, que é sempre um julgamento a favor dos direitos e muito lúcido e sempre literário, porque a ministra é uma grande leitora, né? Ela lê muito, lê bem e se aproveita dessa riqueza que a literatura nos dá, da captura da melhor linguagem possível para fazer com que os votos dela não sejam no árduo juridiquês apenas, mas tenham uma qualidade literária que sempre me encanta. Então é com muito prazer, realmente com muito prazer, que eu faço essa introdução da ministra Carmen Lúcia, que é uma guardadora dos nossos direitos lá em Brasília. Boa noite a todos. Primeiro eu queria dizer que eu estou aqui de jeito nenhum como juiz, estou aqui como uma leitora ou uma ledora de muitos dos autores que estão aqui e dizer que sou uma fã dos professores que estão aqui, porque, no meu caso, como cidadã, a palavra tem uma importância de vida. Há 17 anos atrás, quando eu fui indicada para o cargo de juíza constitucional, na sabatina do Senado, um dos senadores perguntou como é que era esse juridiquês a que se refere agora o Sérgio. E eu me lembrei de um filme no qual o autor sobrepõe a figura de um juiz com malhete, que é aquele martelo batendo, ao de um padre, que, para nós católicos, tem um momento da celebração em que, simbolicamente, ele transforma aquilo que é um pedaço de pão no símbolo da nossa fé, que se chama o milagre da transubstanciação. Eu acredito a ponto de achar que ali a substância se transportou para um outro nível. E, para nós do direito, a palavra tem uma importância fundamental. Diferente de todos os senhores aqui, autores e literatos, a palavra para nós vira vida na hora. Ontem, sexta-feira, vários juízes brasileiros mandaram que alguém se levantasse para ouvir uma sentença. E o que fosse dito naquela sentença, a palavra, significaria os próximos 5, os próximos 10, os próximos 50 anos da vida dessa pessoa, todo o resto da vida dessa pessoa. Então, a palavra, no meu caso, não é um instrumento de trabalho, é no que eu acredito. Com um detalhe, a palavra democracia
que eu vi aqui tantas vezes, a palavra liberdade, que eu vi aqui tantas vezes, nas poucas horas que eu estou aqui, a palavra igualdade, que tantas vezes o Brasil ignorou, é a palavra que vira a vida de todos nós. E a literatura faz a reunião da liberdade, que é o espaço no qual nós convivemos democraticamente, com a literatura que faz não um espaço de liberdade, mas a possibilidade de sonhar a libertação. A gente sempre diz e escuta, acho que no direito, que nós temos no Brasil uma Constituição que esse ano completa 35 anos de vigência, e que, apesar dos pesares e das catimbas, e que não são poucas, o Sérgio lembrou do Dia da Infâmia, 8 de janeiro, eu estou ainda usando o bottom, democracia inabalada, porque as agressões contra os muros, as paredes, os equipamentos, não abalaram a democracia, e principalmente não abalaram a minha fé no povo brasileiro, não abalaram e nem poderiam, nem precisavam de estar com o bottom. Estar num sábado à noite, na minha amada Minas Gerais, conversando sobre a arte da literatura e a arte de viver com o outro de forma amena e alegre, seria bastante para dizer que eu continuo mantendo a fé no Brasil, nos brasileiros e na democracia brasileira, e que a literatura me dá o espaço não apenas de eu viver as liberdades que a Constituição assegura, mas a libertação que todos nós, seres humanos, precisamos. Nós somos um povo de muitas humanidades, foi lembrado ainda há pouco pelo Tom, pelo Itamar, entre outros. Somos um povo de muitas desumanidades. Mas as humanidades e as desumanidades não caem do céu nem saem do inferno, são a construção de todos nós. E a ordem que nós temos há 35 anos é de que é o objetivo da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária. Quem vai construir, quem está com o dever de construir por ordem constitucional, somos todos nós, cidadãos brasileiros, que estamos aqui nessa sala. Por isso mesmo é que eu acho que a democracia encontra a literatura na hora em que a gente fala na inspiração, mas principalmente na transformação que a obra literária é capaz de fazer por todos e cada um de nós. Eu me lembro que quando eu li um livro, dos tantos e quantos que eu lia, e teve uma época na década de 80 que eu lia um livro fora do direito, portanto, uma obra literária mesmo, por semana. E fui lendo até um dia que o Van Damme, que era um grande livreiro de Belo Horizonte, me entregou um livro que se chama Tuareg. E até na altura do livro eu comecei a brigar muito com eu falava, eu não acredito que o personagem, que para mim já estava na minha cabeça, eu não acredito que esse homem vai fazer isso aqui comigo, de jeito nenhum, não admito uma coisa. E aí eu fui postergando o final, porque eu falei, se ele fizer isto, eu dizia, e aí, Carmen, se ele fizer isso, você vai fazer o quê? Brigar com quem? E é isso a obra literária, o transportar você e possibilitar a transformação, porque tira você de você mesmo e faz um encontro com o outro. Hoje eu vi tanto o Jefferson quanto o Itamar dizer que cada livro é um livro. E cada um livro é um livro na hora que encontra o autor, e não é o mesmo livro para o leitor. Eu me lembro, hoje foi citado aqui pelo Sérgio Rodrigues, o Machado de Assis, nem precisa de ser lembrado, porque ele é eterno nas nossas vidas, mas eu li a primeira vez Dom Casmurro num tempo em que eu não fui nem um pouco feliz. Eu fui interna num colégio de freira, com um pouco mais de 10 anos de idade, que era normal e comum, e eu não fui feliz, eu não gostei daquela disciplina alucinante de tocar sininho 5 horas da manhã para levantar, tocar sininho, e a gente tinha que entrar numa fila, tocar sininho para entrar no banheiro, tocar sininho para abrir o chuveiro. Depois, quando eu comecei a namorar, que falava assim, se você ouvir sininhos, se eu ouvir sininhos, não vai dar certo. Porque ouvir sininhos, para mim, não é uma coisa boa. Não é sinal de bondade de jeito nenhum. Mas, uma coisa que o Colégio Sacré-Cœur me deu, tinha uma biblioteca que era um encantamento só. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu li Dom Casmurro, eu disse, que absurdo, nós, mulheres, eu, né, Capitu, nós não fazemos isso, nós não traímos de jeito, que isso? Onde já se viu?
Anos depois eu li de novo, falei assim, que chato esse Bentinho, vou perguntar à mamãe se eu quero ir para o internato, se eu posso deixar de ser pai. Cara chato, se Capitu não traiu é porque ela é uma boboca. Há uns, não sei, uns 15 anos, eu peguei uma madrugada o livro de novo, comecei a falar assim, eles dois tiveram um caso e a Capitu, a coitada da Capitu foi... Como assim? Eu falei, eu vou parar de ler, porque eu não sei o que eu vou achar da próxima vez nesse livro. Cada livro é um livro, cada vez que a gente lê é um livro, e o autor se multiplica como ser humano, Jefferson, e multiplica a nossa humanidade. Diferente de você, eu aprendi a ler com um pouco mais de... Ia fazer 5 anos de idade em abril, e a minha mãe me colocou no... Chamava-se Jardim de Infância, porque já se vê que eu sou uma mulher centenária, quase, não é? Outro dia disse ao meu sobrinho, o Chico, disse, quando eu era novinha, ele falou, e você foi, tia? Não acredito. Eu disse, claro que eu fui. Ele disse, nossa, parece fake news. Em casa, você não tem dúvida nenhuma que vaidade é uma coisa que na minha família não pega, porque todo mundo fala o que quer, não precisa fazer terapia, porque... Né? Certo é que, quando eu era novinha, com menos de 5 anos, eu aprendi a ler. Eu sei que hoje eu sou muito chata com os meus assessores. Eu crio muito caso por causa de português. E há pouco tempo um colega meu me disse, você fica... Concurso do quê? Não, porque pronome relativo, os professores de literatura e de português me corrijam, mas eu não sei por que não se sabe mais pronome relativo. Então, eu resolvi fazer um concurso. Se me entregassem, durante um mês, um relatório com poucos que eu iria instituir um prêmio. Porque tem cujo, tem o qual, até que um dia que um me entregou, cujo qual, eu falei, não, pode voltar com o quê? É menos pior, eu não vou dar conta. Processo. Um gabinete no Supremo, um gabinete no TSE, respondendo pelo gabinete do ministro Lewandowski, que saiu, e ainda ter que brigar com o prenome relativo, não, Merlatiger vai me desculpar, mas não vai dar. A língua, para mim, tem uma importância fundamental. A palavra, para mim, tem uma importância fundamental. Até porque eu sou de uma família que ainda falava, de uma família não, de uma geração que ainda falava em palavra de honra. Fulano é um homem de palavra. Então, a palavra significava o princípio e o fim das relações humanas. E como nós vivemos com o outro, convivemos pela palavra, mesmo toda essa tristeza de discursos de ódios que hoje a gente vê, para nossa enorme amargura na sociedade brasileira, apenas vai ser superado quando nós conseguirmos nos reinventarmos como um povo, como diria e queria meu grande conterrâneo Darcy Ribeiro, conseguirmos ser um povo novo, matriz de uma civilização que consegue dialogar com todas as humanidades, resolvendo todo o seu passado e tendo a perspectiva de futuro que nós somos plenamente capazes de realizar. Eu tenho muito menos medo da nossa capacidade, porque estou convencida de sermos capazes, quem produz a literatura que nós produzimos, quem produz a música que nós produzimos, quem conduz a dança que nós produzimos, quem tem um Portinari para mostrar para o mundo, dentre tantos outros, pode ser matriz da melhor humanidade, para que todos possam ter, na experiência democrática dos espaços públicos, um povo que sirva de exemplo para um pouco mais de paz. Eu acho que a literatura nos ensina isso e nos dá essa possibilidade de nos vermos e ver o outro. Eu tenho todas as cismas possíveis com a inteligência artificial, até porque a estupidez natural é um problema muito maior para mim. Se a inteligência artificial é problema, a estupidez natural que tem dominado por aí é um problema, até porque a estupidez não dói. Então, as pessoas podem exercer a sua estupidez plenamente. Tudo isso para dizer que é uma enorme honra, Afonso, Sérgio, vir a todas as feiras literárias, porque, apesar dos pesares, como eu digo, nós estamos, num sábado à noite, numa feira, comemorando nossos autores, podendo ser leitores
que não deve absolutamente nada a nenhum povo do mundo. Nós somos capazes de ter isso, com as nossas dores que se projetam. O Paulo disse tão bem aqui, de todas essas dores que nós precisamos de abrir, curar e seguir em frente juntos, porque estamos todos juntos. Há todos os preconceitos de uma sociedade patriarcal, machista, sexista, misógina, pode ter certeza que para nós mulheres é muito cansativo todo dia, eu tenho que provar para um grupo de homens que eu não sou parecida humanamente com ele, que eu sou a mesma humanidade de todos eles, que a igualdade não tem a cor da pele, que a dignidade tem a essência da alma, e esta essência da alma de um povo só a democracia pode fazer, e só a democracia na sociedade pode permitir construir. Eu sou fã de todas as artes, mas claro que eu tenho na literatura o meu berço, e principalmente, como eu sempre digo para os mais jovens, e deixo aqui para os mais jovens, um verso que não é de um poeta brasileiro, mas que é da humanidade, que o Fernando Pessoa dizia: quando eu morrer, seja eu, filhinho, o teu conforto, pega-me tu ao colo e conta-me histórias caso eu acorde, para eu tornar a adormecer, e dá-me sonhos teus para eu sonhar. E eu espero que todos vocês jovens aqui continuem a sonhar com a nossa geração o sonho de amor Brasil. Eu não quero continuar achando que o Brasil é apenas uma pátria amada. Eu quero, à maneira de Vinícius de Moraes, que a gente não precise de dizer teu nome, pátria amada. Teu nome é Patriazinha. Vives em mim como uma filha, que és uma ilha de ternura, a Ilha Brasil. Nós queremos cuidar do Brasil, e eu espero muito que a gente seja capaz de democraticamente cuidar do Brasil como uma filha, que é a pátria filha, não apenas a pátria mãe, mas com a mesma gentileza que a gente queria que ela tivesse tido e não teve, porque foi exatamente fruto de um patriarcado extremamente de estratos, de desumanidades, e que ainda encontra eco, porque se não encontrasse, nós não teríamos vivido tudo que nós vivemos nos últimos tempos. E a democracia é como as liberdades, precisa de ser cultivada todos os dias. Eu escutei aqui hoje alguns dizendo que o Brasil é difícil. Acho que todo povo é. Acho que a vida é difícil. Mas eu vou terminar lembrando duas coisas. Uma, que quando estava na presidência do Supremo, um dia eu cheguei em casa falando com o papai que estava muito difícil. Meu pai tinha, então, 98 anos, a idade que ele morreu, pouco tempo depois. Ele disse: olha aqui, a vida é dura, é boa e é curta. Portanto, o que não estiver bom, cuide de mudar, para você e para os outros. Eu não tenho nenhuma dúvida que a vida é dura. Aliás, se fosse fácil, talvez eu nem estivesse aqui, porque eu nunca tive muita facilidade. Mas é ótimo viver, e eu acho a aventura de viver uma grande oportunidade e sorte que nós todos temos. Portanto, eu fico com a minha esperança ainda de Brasil, e termino, então, contando um caso para dizer por que eu acredito na solidariedade do Brasil e dos brasileiros. Eu visito desde 85 por um grupo que faz um trabalho com recuperandos, pessoas que erraram, nós todos erramos, mas alguns erros são não jurídicos e, portanto, tem uma pena de afastamento da sociedade num sistema perverso, cruel, dos piores que se tem, que é o sistema penitenciário brasileiro. E há uns anos atrás, já contei isso em alguma ocasião, Afonso já me viu contando, eu visitei uma penitenciária, a penitenciária de Neves. E eu sempre visito a pessoa que não recebe visita, porque alguns ficam completamente abandonados das famílias e tal. E eu fui visitar, neste sábado, o capelão, que tinha sido reitor, meu reitor na PUC, me chamou e disse: olha, hoje eu vou querer que você visite uma pessoa especificamente. E me disse quem era. E aí contou. Era um rapaz, já conhecia até a história, tinha um irmão gêmeo, começaram a mexer com droga, e aí se viciaram, e aí a família foi impedindo que eles tivessem acesso aos demais membros da família, até que
ficou só a mãe visitando, porque eles foram presos e tornaram traficantes, enfim. Presos por terem sido condenados, eles tinham fugido, me contou o capelão. E na fuga, um dos irmãos desistiu. Disse, vou voltar. O outro disse, não vai. Não vai porque aí vão me capturar. Então você não vai. Enfim, se desentenderam e um irmão matou o outro. O que queria continuar a fuga matou. E aí ele me disse, eu quero que você hoje visite esta pessoa, que ele foi recapturado. A única pessoa que vinha aqui era a mãe dele. E que ele tinha dito a essa mãe, esse recuperando, você não terá mais visita nenhuma. Porque a única pessoa que continuou solidária integralmente com você, desfez da família, dos outros filhos, tudo, foi a sua mãe. Mas agora você matou um filho dela. Então, Carmen, hoje eu quero que você visite essa pessoa. Quando nós saímos da sala, vem de lá a mãe desse rapaz com um embornalzinho, com a roupa limpa, com o bolo, e disse ao padre, padre, eu tinha 2 filhos. Um agora Nossa Senhora toma conta. O outro é meu filho. Eu continuo cuidando dele. Esta é a solidariedade absoluta que nós todos herdamos das nossas mães, das nossas avós. Esta é a solidariedade que é dever constitucional, porque está lá como direito nosso, mas como dever de todos nós com o outro e, principalmente, com esta pátria filha gentil. Muito obrigado por vocês existirem todos. Obrigada. Bem, vamos dar continuidade, né? Depois disso. Eu queria, para sentar aqui no lugar da Carminha, Eliana Alves Cruz, por favor. Serginho, você fica. Sentei alguma coisa aqui. Não é uma coisa boa para sentar. Cheio de segredos eles, né? Assim, né? Gente, a gente sempre escolhe um autor ou uma autora para homenagear aqui. Tem que sempre ser uma pessoa que faça sentido receber uma homenagem de outros autores. Nós somos todos iguais do ponto de vista de literatura, todos escrevemos, às vezes fazemos sucesso, às vezes não fazemos sucesso, mas nós todos escrevemos com a esperança de que alguém nos leia, né? Além da nossa mãe, claro. Mas há certas homenagens que são especiais, e eu acho que tenho toda a propriedade para dizer que a Eliane é uma das mais nobres homenageadas que a gente podia ter. E por isso eu te recebo com muito carinho, com muito prazer. Eu fiz o convite para a Eliana, assim como eu fiz para o Itamar. E os dois, inicialmente e gentilmente, recusaram. Deram aquela parada, né? Itamar, então, falou, que isso, espera o meu 5º livro, meu 6º livro. Eu falei, não, estamos fazendo certo, e fizemos certo. E com a Eliana não foi diferente. Então, a homenagem, Eliana, ela que nós, eu, Tom e o Sérgio fazemos a você, ela não se restringe à qualidade do seu texto. Essa homenagem vai também no sentido de que você representa para nós. Tá? Então, eu te amo. Bem, agora eu peço que o Sérgio
vai para a plateia. E eu queria convidar o Tom Farias, que vai falar uma breve fala aqui. É uma surpresa para a Eliane e vou convidar alguns amigos que vão falar algumas palavras para a Eliana. Por favor, Tom. Eu já estou com vontade de chorar, tá vendo? Até ela chorar, é claro. Já estou com vontade de chorar. A benção. Eu sou quase cúmplice, né? Porque eu e a Eliana éramos vizinhos, ali entre Tijuca e Vila Isabel, né? Tem papel aí, gente? Lenço? Fábrica de lenço, por favor. E essa questão da paixão pelo jornalismo, né? Eu fiz comunicação e depois fiz letras, porque eu queria ser professor de literatura. E fiquei entre uma casa e outra, assim, a ilusão de que eu podia ser jornalista e professor de literatura, coitado de mim, né? Mas, e conheci a Eliana nessa vibe da comunicação e sabia que ela tinha um livro. Eu escrevi um livro sobre a minha história da minha família, tal. E esse livro chama Água de Barrela, que são mais ou menos 150 anos da história da família de Eliana. E é impressionante que eu falei aqui esses dias, acho que vocês perceberam, né, que todos nós temos uma história. E a história está dentro da nossa casa, está do nosso lado. Convive conosco a todos os momentos, seja na sala, seja na cozinha, seja no quintal. E a gente dá muito pouco valor a isso. E Eliana, com essa sensibilidade que ela tem, ela deu valor a isso e criou um monumento, que eu digo que posso estar errado, ela pode me jogar um copo d'água agora, mas eu acho que é a obra-prima da Eliana, que é a Água de Barrela. E é um livro fantástico, porque ele nos mostra um Brasil e um continente muito pouco conhecido, ou que a gente despreza enormemente, porque nossa cabeça, né, a gente sabe quase tudo sobre a Itália, Roma, Portugal, né, todos os detalhes do descobrimento do Brasil. Tem gente que sabe de cor lá a Carta de Caminhas. Sabemos sobre os Estados Unidos, a Espanha, né, ou seja, a Europa de um modo geral, a China, Japão, mas não sabemos nada sobre o continente africano. A gente junta dinheiro para ir para a Europa. Ninguém junta dinheiro para ir para a África, né? Olha, vou para Angola, vou para Moçambique, né? Angola, né? Calaf. Nosso autor angolano aqui, também nos prestigiando. E eu, quando li esse livro, eu li ainda, né, no copião, né? Naquela xerox que ela me mandou, que eu tenho até hoje guardada comigo, e vi que era uma outra pessoa que estava ali. É como se tivesse um arco. A Eliana tivesse se transportado para um arco e virou essa pessoa que eu tinha certeza, né? Uma vez eu brinquei muito com ela e com a Conceição Evaristo, foi assim, a Conceição que enfim, se segure, né? Porque a Eliana Alves Cruz vem aí. E ela ganhou o prêmio da Fundação Cultural Palmares, com Água de Barrela. Ela ganhou agora o Jabuti, né? E é tudo muito recente na vida da escritora, e já transpôs outras plataformas, que é a área do roteiro, já escreveu livro infantil, enfim. É de uma dimensão enorme, de um talento que a gente tem que pedir a benção mesmo, porque é de uma sensibilidade muito grande, e é uma honra demais ser teu amigo, ter partilhado com você todos esses momentos, né, do iniciozinho da sua carreira, da sua ansiedade e medo, né, como a Maria Firmina dos Reis, em 1859, ao publicar Úrsula, né, com medo da sociedade. Ao invés de escrever o nome Maria Firmina dos Reis, escreveu uma maranhense. Uma maranhense. Né? E a Eliana, felizmente, tantos anos depois,
não precisou escrever, talvez, sei lá, uma brasileira, sei lá, uma carioca, como pseudônimo para publicar o livro dela. Então, toda a minha reverência a você, muita gratidão por tudo que você faz. Você tem uma estrela muito importante. Eu também fico emocionado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Por que eu estou chorando? Porque eu estou com vontade de chorar desde da Carmen Lúcia. Porque a Carmen Lúcia aqui, ela é a justiça. A representante da justiça. E a justiça é patrona da minha família. A justiça é Xangô. E esse orixá, que é demonizado por uma parcela do Brasil, essa religião, assim como o Tenório, eu também sou umbandista. Minha família é uma família tradicional do candomblé. Minha prima é Iá da casa mais antiga de candomblé do Brasil, que é a Casa Branca, 200 anos de história e resistência, com um prédio ameaçado de desabar sobre o terreiro devido à especulação imobiliária, à gentrificação, o menosprezo que o Brasil tem por nós. Então, a presença da Carmen Lúcia e essas palavras que ela fala, de pátria filha, nós somos vistas como a mãe preta. A gente nunca é vista como a filha preta. E quando eu escrevi a Solitária, que eu trouxe a filha, a voz da filha, é reivindicando um lugar de cuidado, que a mãe também merece ter. Então, a justiça, que é o Xangô, é um orixá lindo, que reúne, e ele não admite dissensão. Ele não admite a competição predatória. Então, o que eu vejo hoje em todos os campos da sociedade, as pessoas tentando sair do rosto da multidão, pisando na cabeça do outro. E se existem pessoas que não podem fazer isso, somos nós, pessoas negras do Brasil. Nós não podemos competir predatoriamente entre nós. Isso é um recado muito direto para muita gente. Nós precisamos entender que a gente não pode ter essa distração, a gente precisa entender a força que a gente tem, e a gente precisa entender que essas entidades, uma vez, minha família aqui no Rio, lá no Rio, né? Aqui no Rio, lá no Rio tem um centro de Umbanda, e uma entidade uma vez me falou assim, minha filha reza um Pai Nosso. Oi? Aí ele, não, mas reza o Pai Nosso. Isso aqui do nosso lado não tem isso não, isso é coisa de vocês aí. Você vai rezar um Pai Nosso, você sabe por quê? Porque durante séculos as pessoas rezaram essa oração pedindo coisas boas. Então essas palavras são imantadas por séculos de desejo da humanidade por coisas boas. Então você vai rezar o Pai Nosso, porque você vai evocar este desejo por coisas boas. E o que ele me disse ali? A força da palavra. Independente de ser o credo católico, de ser o credo sei lá qual. A força da palavra. Então, quando o Afonso me convidou, eu fiquei assim, gente, mas né? Tanta gente aí na fila, né, Itamar? Tanta gente. Mas sim, eu vim, porque eu fiz uma mesa com uma... Já vou terminar, né? Porque uma acadêmica, que é a Saidia Hartmann, e a gente estava lá assinando autógrafo, uma fila perdida de vista lá no Rio, no Museu do Amanhã. E aí uma pessoa perguntou assim, vocês não cansam, não, de dar de assinar, de tirar foto, de abraçar as pessoas? Aí ela falou assim, não, sabe por quê? Porque antes de mim, muita gente morreu sem nem saber o nome. Muita gente morreu sem nem receber um abraço. Muita gente morreu no fundo do mar,
Quem sou eu para recusar o afeto? Então, quem sou eu para recusar o afeto? Quem sou eu para recusar a homenagem? Quem sou eu? Eu sou merecedora. Cada um aqui é merecedor e merecedora. Eu acho que a gente está num momento muito crucial de país. Eu tenho uma família que eu considero muito privilegiada. Minha irmã é juíza, meu pai é advogado. Eu tenho uma família toda calcada na justiça. Mas eu entendi que a justiça ela se faz na arte também. Não é o Supremo, não é o Congresso, é o teatro, é a casa de espetáculo, é o circo, é a literatura, é a música. É isso que faz do Brasil ser o Brasil. Então, nós somos pessoas muito importantes. Muito mais do que aqueles 500 que estão sentados lá. Eles são nossos funcionários. E a gente tem que começar a entender isso. E trazer as nossas questões sem nenhuma vergonha. Para os livros, para a arte, para a nossa vida. E ficar atento, gente. Não distrair. Não distrair porque as coisas voltam. A escravidão, se a gente piscar, volta. O nazismo, se a gente piscar, volta. Tudo volta. E a palavra é que mantém essa argamassa desse prédio erguido e evita que a gente entre no túnel do tempo que a gente não quer entrar. Então, eu agradeço muito a todos vocês. E estou aqui muito emocionada. Muito obrigada, Carmen. Eu acho que não é à toa que você está aqui, a representante da justiça. E o Brasil não devia ter uma deusa com uma venda e uma balança na mão. O Brasil tinha que ter um machado ali. Aquele machado existem dois lados de uma questão. E esses dois lados precisam se cruzar e se complementar. Esse é o equilíbrio. O cabecile Xangô, o Bacuçu. Jefferson Tenório, vem cá. Aí você me quebra, né? Que alegria estar aqui e ouvindo todas essas palavras. E quando a gente estava vindo para cá, eu comentei com o Paulo e com o Tom, e lembrei a Eliana, a última vez que nós nos vimos, todos juntos, né? E a Conceição Evaristo também. E a última vez que nós nos vimos, nós estávamos na Sapucaí, sendo homenageados pela Beija-Flor. E que bom que a gente tem se encontrado em momentos de homenagens, né? E homenagear as pessoas em vida, e principalmente pessoas da população negra, é importantíssimo. E essa sensibilidade do Afonso, né, de chamar a Eliana, mostra que pessoas brancas e que a branquitude pode usar o seu privilégio, usar o seu poder de decisão para fazer coisas como essas, que são coisas muito significativas, né? E quando a Eliana traz a questão da justiça, né, e fala sobre Xangô, e também traz a questão do afeto, as leis, né, para condenar as pessoas por alguma infração, elas são importantíssimas, né? Então, se alguém comete um ato de racismo, ela precisa responder por isso. Mas as leis têm limitações, porque as leis podem privar as pessoas de liberdade, podem doer no bolso, mas as leis não passam pelo coração. E o que passa pelo coração são coisas que a Eliana faz, né, que é literatura.
E tem um parágrafo no livro do Ítalo Calvino, Por que Ler os Clássicos? Eu vou sintetizar aqui, espero que o Ítalo Calvino não fique bravo comigo, mas ele diz o seguinte, a literatura serve para muito pouca coisa, mas para o que ela serve, ela é fundamental. E os livros da Eliana trazem esse fundamental. E o que é o fundamental? Não é o racismo, que é o que a gente estava falando ontem, né? Ou seja, o racismo não tem valor estético para a gente. O que tem valor estético é essa relação aqui da Mabel com a Eunice. Né? Essa relação entre mãe e filha. É isso que fica, é isso que vai ficar. O racismo não vai ficar aqui. O racismo tem um lugar que é a lata de lixo. Por isso que ele não tem valor estético. Né? E eu não vou me alongar aqui, mas eu gostaria de ler um trecho. O livro Solitária da Eliana conta a história da Mabel e da Eunice. E é um livro que faz uma cartografia da Casa Grande atualizada. Assim, porque os capítulos aqui estão divididos nos espaços dessa casa. Então você tem ali o banheiro, você tem o quarto da empregada, o quarto de despejo, você tem o quarto do bebê, você tem a cozinha. Então todos os capítulos têm esses títulos que vão situando, né, o leitor nessa cartografia, nesse mapa, né, dessa Casa Grande. E eu vou ler aqui um trecho do capítulo Quarto de Despejo, que emula também, né, a Carolina Maria de Jesus. E, mais do que isso, mostra aqui também o que fica da literatura da Eliana, que está para além das questões de classe, das questões de raça. Eu vou começar. No depósito do edifício Golden Plate, levei o maior susto da minha vida. Ele representou o motivo da briga mais séria que tive com a minha filha. E foi ali também que aconteceu um importante ponto de virada para mim. Era um quarto cheio de vassouras, pás, rodos, latas velhas de tinta, brinquedos quebrados e tranqueiras que ninguém queria. Por medo que virasse um ninho de rato ou foco de baratas ou outros bichos, eu vivia enchendo a paciência do Jurandir para esvaziar aquele lugar que o edifício inteiro usava para despejar o que estava ocupando o espaço em casa. Dona Lúcia estava enlouquecendo atrás de uma jarra que fora da avó dela. Então resolvi descer no depósito para ver se não tinha ido parar lá na última vez que ela encheu uma caixa de coisas para doar ou jogar no lixo. Abri a porta com cuidado, o receio de algum bicho pular em mim, e o que saltou foi a imagem de Mabel agarrada a João Pedro. Então a mãe chega lá no quarto de despejo e flagra a filha, né, com um rapazinho dentro desse quarto de despejo. Logo que entrei, estava escuro e não consegui perceber quem eram aquelas pessoas. Quando a claridade entrou, a vista acostumou. Demorei uns segundos para entender o que estava acontecendo. Foi como uma tempestade na minha cabeça. Mãe nenhuma está preparada para perceber dessa forma que a filha cresceu. Mas Mabel era muito jovem mesmo. Os dois naquele quarto de coisas descartáveis que ninguém queria. Invadida por uma raiva muito grande, arranquei-a de lá, de dentro, puxando pelo braço com força, e me senti traída, enganada. Bateu um pânico. Naquele dia, fui violenta com ela pela primeira vez, imaginando tudo o que tinha acontecido quando eu não estava por perto. 1 milhão de coisas passou pela minha cabeça, e ela poderia ficar mal falada no prédio. Jurandir poderia ter feito mau juízo dela. Aquele garoto mais velho poderia estar se aproveitando da minha filha. Mabel poderia engravidar e acabar se tornando uma outra Eunice. João Pedro tinha algo que me lembrava tantos outros homens e me agoniava ver que a história de tantos como nós podia se repetir com a minha filha. Ele ficou lá, tentando falar, pedindo calma, mas eu não queria ouvir nada. Puxei Mabel pelo braço, saí arrastando pela garagem até o elevador de serviço. Passei ventando pelo Jurandir, que deve ter se perguntado o que estava acontecendo, mas segui reto e fui para o pátio, porque não podia dar uma bronca que eu queria
na casa da patroa. Levei Mabel para o canto afastado. Eu estava fora de mim. Levantei a mão para bater nela. E ela se encolheu toda. Não tive coragem. Comecei a chorar. Uma mistura de raiva, decepção e medo. Desde quando isso, Mabel? Anda, fala. Mabel também só sabia chorar. Eu estava a ponto de explodir. E dessa vez, a encostei na parede de verdade, no canto da sombra do playground. Deixei-a sem saída. Foi quando ela, chorando muito, contou, ou quase tudo. Não sou mais criança, mãe. Eu cresci. Estou aqui na sua frente. Sabe por que a senhora acha que ainda sou... Por que a senhora acha que ainda sou um bebê? Porque só enxerga aquela menina chata. A senhora não viu quando fiquei menstruada pela primeira vez. Não viu nada de minha escola. Não viu nada da minha vida. Não viu quando eu... E assim segue a conversa entre a Eunice e a Mabel. E vejam aqui que tem uma espécie de ternura nessa descoberta da Eunice, que percebe que a filha cresceu de repente. Né? E onde é que ela percebe isso? Num quarto de despejo. Né? E isso diz muita coisa. E, enfim, a metáfora que tem aqui realmente demonstra o quanto a literatura da Eliana é importante para que a gente saia da única história que a Chimamanda tanto falou. A gente precisa contar outras histórias e a Eliana faz isso magistralmente. E eu só tenho a agradecer por você ter escrito esse livro. Bem, tá cheio de surpresa aqui ainda, viu? Ainda não acabou as surpresas. Uma que recebi um pedido de um amigo nosso e eu vou colocar no ar. Ele também foi um dos autores homenageados. Já? Eita, equipe boa por isso, meu Deus do céu. Por favor, pode rodar. Parece aquele programa do Faustão, né? Essa é a sua vida! Isso, arquivo confidencial. Flieraxá. Acho que é o momento da gente lembrar uma das grandes figuras desse país que acaba de partir. Partir é uma forma de dizer, porque Zé Celso Martinez Correia, guru, xamã, ídolo, o que modificou o teatro brasileiro, o homem que transgrediu todas as regras, o homem que recriou todo o teatro. Ele está lá em cima, está lá em alguma parte. Ele está na Flieraxá nesse momento. Zé Celso. Eu fico muito triste porque eu segui com o Zé Celso desde criança, desde 6 anos. Nos conhecemos em Araraquara, fomos amigos. Cheguei até esse momento em que ele se foi. E se foi de uma maneira trágica. Ao mesmo tempo, como disse Fernanda Montenegro, raramente eu vi uma figura da cultura brasileira receber tantas homenagens e receber uma mídia tão grande, tão grande, tão grande quanto a que teve Zé. Zé Celso. Viva! Viva! E Araxá, e nós todos te saudamos agora. Um abraço, Zé Celso. Eu encontro você aí um dia. De Araraquara até esse lugar que você está. E agora... Inácio de Loyola Brandão mandou pra gente. Tá? Bem, eu queria convidar Paulinho Lins, por favor, para vir cá.
Vamos lá. Eu estou aqui, eu já estou com 65 anos, né? Eu não sou mais um garoto. E quando eu comecei na literatura, eu sempre fui o primeiro negro na Feira de Frankfurt, o primeiro negro no Salão de Paris. E eu não via pessoas negras em evidência nas páginas dos jornais, nas feiras de livros. Só tinha eu que estava aparecendo naquele momento como uma coisa inusitada, como um rebento, né, que apareceu de uma hora para outra, que veio da favela, bem estereotipado. Né, eu apareci bem estereotipado, um menino preto, negro, favelado, que escreveu um livro e lançou para uma editora grande. Aí eu estou andando, eu vou falar de mulheres, né, eu estou andando no bairro que eu morava, Santa Teresa. Aí encontrei a Cindia da Silva, que está ali olhando para a gente. Né? A gente disse, nossa, uma mulher negra escrevendo. E ela me convidou para fazer o livro dela. E essa discussão, que eu sou professor, dei aula de literatura, a gente não via uma África na escola pública, a gente não tinha isso. A África que a gente tinha era uma África muito reduzida, muito estereotipada, e falando só da escravização, falando só disso. E a gente tinha que tentar colocar, eu falava muito com um amigo meu, Flávio Gomes, que é historiador, assim, olha, temos que contar uma África diferente, tem que mudar isso nas escolas. Como o Tom falou aqui, né, a gente conhece tudo sobre a Europa, sobre a África não tem nada. Não tem uma história que possa refletir essa África além dessa questão da exploração, da escravização. Aí, Eduardo Zé Assis Valente me convidou para fazer uma mesa com uma escritora nova que estava aparecendo, que era Conceição Evaristo. Aí eu fui lá, fiquei todo contente e tal. E a Conceição lançou o livro dela, ela já é professora, tinha outros livros de teoria, mas era o primeiro livro dela de ficção. Aí eu estou não era feira de livro, era uma questão de literatura. Aí apareceu Ana Maria Gonçalves. Aí eu falei assim, nossa, está ficando bom, né? Está melhorando. Ana Maria Gonçalves. Até que então eu fiquei amigo da Ana Maria Gonçalves, fui atrás dela, onde que ela estava, para ler o Defeito de Cor. Aí eu falei que assim, eu quero fazer uma coisa nova. Eu quero um livro assim que conte, vou botar aqui, que conte uma história. Eu não fiz o livro, por causa de você. Mas vamos lá. No livro não, era uma minissérie. A pessoa que conte uma história que mostra uma África diferente, que mostra que retrate, que a gente conheça realmente a cultura africana, o sistema de relação africano, que a gente possa fazer. Aí ela falou assim, Eliana Alves Cruz. Então, assim, você vê Crime no Carro do Balongo, né? Aí eu falei que assim, mas eu queria contar essa história. Ela assim, Paulo, está tudo lá, né? E eu não tinha condições, né? Eu não sou produtor, não posso comprar os direitos. Eu fiquei pensando, e isso eu me lembro que Ana Maria Gonçalves estava voltando para São Paulo nessa época e me falou desse livro. Aí eu pensei em contar essa história de uma parte. Eu tinha estado em Bamako, fui num festival de cinema em Bamako, e eu queria assim, entrar pela África. Eu tinha passeado alguns países da África, voltei. Aí eu falei que assim, olha, não dá mais para fazer. Né? Falei para o meu parceiro que estava escrevendo. Eu falei assim, ó, já está o livro pronto,
né, que mostra essa África Oriental, que já tem uma história. Aí tinha uma coisa que é muito interessante. Eu estava para contar isso para ela na última vez que a gente esteve junto, mas eu sabia que eu ia estar aqui. Aí eu queria fazer alguma coisa de uma ligação do Brasil, né, com essa África antiga, no Valongo ali, no caso do Valongo, alguma coisa, um encontro de uma pessoa que tivesse vivendo hoje e encontrasse a sua ancestralidade naquele local, né? Aí eu peguei e desisti de fazer fazer esse trabalho, fazer essa série, né? Seria uma série, e desisti. E agora, pegando, eu sabia que eu venho para cá, vou falar do Crime no Cais do Valongo, que traz essa África, que mostra essa África, que mostra essa cultura, que é um romance policial, que é difícil você pegar e trabalhar com história, e trabalhar com ficção, e trabalhar com a África, trazendo toda essa cultura, toda essa movimentação, todo esse sistema de relação. Então, é isso. Eu fiquei muito feliz de estar aqui, de te homenagear. Eu me sinto bem de estar aqui, sabe? Não vou chorar porque eu não estou conseguindo, mas eu vou acabar chorando, mas assim, eu estou muito feliz. Muito obrigado por ter convidado, muito obrigado, sabe, por você ter escrito. Isso aqui, viu? Meu Deus do céu. Cadê a Cidinha? Você tá sem fala aí? Cidinha, vem cá. Cadê a Cidinha? Alô, alô? Ah, agora sim. Querida. Passa por ali. Ah, já tudo bem. Bom demais chamar uma conterrânea. Bem, boa noite. Eliana, eu sou uma mulher de Xangô e o patrono da minha família é Ogum. Então você vai entender o que eu vou dizer. A gente se conhece há pouco tempo, né? E eu acho que o primeiro encontro presencial foi em Contagem. Indo para Contagem, acho que foi ali, naquela feira. Não sei, acho que a gente fez uma fala no Sesc antes, em São Paulo. Eu acho que foi depois. Acho que o Sesc foi depois. Acho que o primeiro foi Contagem. E aí, eu tinha conhecido a Eliana, e ela passou por mim, e eu a chamei. Acho que a gente tinha conversado no aeroporto. Eu a chamei, só que eu chamei Eliane. Aí eu falei 2 vezes, 3 vezes, e ela não olhou, e a gente estava relativamente próximo. Eu disse, ela ouviu. Eu falei, o que aconteceu que ela não respondeu? E eu troquei, né, o nome dela, ao invés de dizer Eliana, disse Eliane. E fiquei, por que ela não respondeu? E depois eu vi que eu tinha chamado o nome errado, e pensei, olha, ela não respondeu. Isso deve acontecer muito. E fiquei pensando, ela é das minhas. Porque marcou ali, né, uma posição. Se Lélia dizia, Lélia Gonzalez, que a gente precisa ter nome e sobrenome, né, senão o racismo inventa apelidos para a gente precisa saber, né, o nosso nome de maneira correta. Não é admissível que as pessoas chamem Carolina Maria de Jesus de Maria Carolina de Jesus. E isso acontece com frequência por parte de jornalistas, de pesquisadores de literatura, né? Outra história com a Eliana se deu agora quando a gente estava vindo de Uberlândia para cá, de carro, né? E nesses momentos a gente sempre acaba falando coisas, né, da vida da gente. E Eliana contava algumas coisas e ela disse assim,
quando esse pessoal me pergunta por que é que eu não comecei a escrever antes, né? Não comecei a publicar antes, é porque as pessoas não sabem da minha vida, né? E eu tive ali essa possibilidade de saber mais um pouco. E o que eu gostaria de fazer aqui é um convite para as pessoas que não leram ainda, para que leiam os livros de Eliana Alves Cruz, né? Água de Barrela, o crime no Cais do Valongo, Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, A Vestida, Solitária e o infantil, que eu não guardei o título ainda. O Desenho do Mundo, né? Então é isso, convidar vocês para lerem a obra e para discutirem o trabalho todo da Eliana e a sua trajetória a partir dessa leitura, né? Muitas vezes é muito comum que as pessoas olhem para o nosso trabalho, das escritoras negras, como se fosse um trabalho único, não é, com a mesma cara. E a gente tem singularidades e precisa ser lida, né? Eliana precisa ser lida junto com as nossas outras grandes romancistas, para que a gente entenda a singularidade, né, de cada trabalho. Ana Maria Gonçalves, Conceição Evaristo, Marilene Felinto, Ana Paula Maia, duas outras escritoras que estão vindo com muita força agora, Yasmin Ormati, e ela me liberou para falar o sobrenome dela errado, e a Eliane Marques, né, que são duas escritoras do Rio Grande do Sul, duas romancistas que estão chegando com muita força, e a gente precisa ler esses trabalhos e discuti-los na sua singularidade. É isso, Eliana, uma alegria ser da mesma geração, somos taurinas ambas, e é isso. Obrigada. Para encerrar, senhor Itamar. Ai, gente, boa noite. Estava aqui me segurando, tá? Ela sabe que eu me emociono. Eu sou duro na queda, mas eu me emociono também. E sempre quando a gente se encontra, tem momentos de muita emoção, né, Eliana? Eu conheço a Eliana já há alguns anos. Antes de todo esse furacão passar por minha vida, Eliana já tinha se colocado na estrada, fazendo literatura, e de imediato eu senti interesse pelo que ela fazia. E eu lembro que o nosso primeiro encontro foi em Salvador, na livraria LDM, ali do Espaço Glauber Rocha, no centro da cidade, né? Isso, na Praça Castro Alves. E eu estava ali, fiquei um tempo grande na fila, ali já é uma escritora que chegava celebrada ali já no início, né, no início da sua carreira. E para mim foi muito importante, Eliana, te encontrar, né? Durante muito tempo, como leitor, vindo de espaços como o que eu vim, eu senti uma ausência na nossa literatura que trouxesse referências sobre a nossa trajetória, sobre a nossa história. Claro, sempre existiram, teve vozes que se insurgiram contra o sistema, contra as coisas que estavam postas, né? E fizeram história, né? Eu estou pensando desde a Maria Firmina, que foi homenageada, a patrona da última Fli Araxá, mas passando por autores e autoras como Lima Barreto, como Machado de Assis, como a Ruth Guimarães, como a Carolina Maria de Jesus, a Conceição Evaristo, a Ana Maria Gonçalves.
E aí chega a Eliana, né? E hoje tantas outras, a Cidinha da Silva também com mais de 20 anos aí de trajetória, e tantas outras que a Cidinha já antecipou, já trouxe aqui, que está despontando com força no cenário literário brasileiro. E eu, quando eu encontro a Eliana, eu tinha encontrado a Eliana, se não me engano, a última vez que eu tinha encontrado a Eliana foi no Rio de Janeiro, no lançamento do meu livro, na Livraria da Travessa. Quando eu encontrei a Eliana, e ela ficou lá na fila com uma turma grande, e eu olhei para a Eliana, eu disse, Eliana, e fizemos uma foto com outros autores que estavam lá também, eu disse, o melhor tempo é o nosso, né? Esse é o melhor tempo, porque tudo isso que está acontecendo neste momento foi semeado lá no passado. Eu citei todos esses, mas há o que eu não pude citar, e há ainda aqueles que tiveram sede de fazer, vontade de fazer, mas as portas estavam fechadas para eles, né? Então, celebrar você, celebrar o Jefferson, celebrar tantas pessoas, o Paulo, o Tom, tantas pessoas que estão fazendo literatura no Brasil hoje, honrar essas pessoas também que foram historicamente invisibilizadas, apagadas, mas que ergueram com suas mãos, com seus sonhos, com sua criatividade, esse país. E quando eu sentia, durante um momento eu senti dificuldade já, que eu fui um leitor desde de criança, e me interessei sobremaneira pela literatura brasileira. Enveredei por esse caminho, pela literatura brasileira, lendo, mas sentia uma ausência, faltavam histórias que representassem as histórias da minha família, as histórias dos meus antepassados. E aí, em busca de tudo isso, eu parti para outras literaturas que não eram brasileiras. Fui ler autores do Caribe, fui ler autores da América do Norte, né, principalmente dos Estados Unidos, fui ler autores da África, e eu me perguntava por que no Brasil ainda não... Essa represa ainda não rompeu com essa história, com essa trajetória, a formação do nosso país. E ver tudo isso acontecendo hoje me faz ter certeza de que o melhor tempo é o nosso. O melhor tempo, e nós, né, de fato, somos os sonhos de todos aqueles que não puderam, pelas circunstâncias, pelas contingências da vida, publicar, escrever. Durante essa minha peregrinação por outras literaturas que trouxessem representatividade, eu conheci uma autora que eu gosto muito, a Maya Angelou. Eu queria dizer também que Solitária, esse romance extraordinário, eu tive o privilégio de ler, antes ainda de ser publicado. O editor da Eliana me procurou, perguntou se eu tinha interesse em ler, e eu li, assim, foi num verão, mês de janeiro, né, que é um mês mais tranquilo para a gente, porque não tem tantos eventos, e eu li assim em poucos dias e fiquei assim mais ainda encantado com a literatura que a Eliana tem produzido, né? Eu disse, não, é isso, agora vai, agora ninguém nos segura mais. E durante esse tempo que eu enveredei por outras literaturas para conhecer um pouco das minhas origens, eu conheci uma autora extraordinária que eu gosto muito, que é a Maya Angelou. E eu queria ler um poema dela, porque eu acho que esse poema da Maya, no meu inconsciente, é a origem daquilo que eu digo para você. Não só para você, para todos que passam. Que somos os sonhos dos nossos ancestrais, né? Então eu vou ler essa tradução que eu não encontrei de quem é. Eu li uma tradução da Lubi Prats, mas eu não pude encontrar aqui. Eu encontrei essa tradução, vou ler. Ainda assim eu me levanto. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda, porque meu brilho o intimida. Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas. Como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar, como a esperança emergindo na desgraça, assim eu vou me levantar.
Você não queria me ver quebrada, cabeça curvada e olhos para o chão? Ombros caídos como as lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade o incomoda? Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto, trazendo comigo o dom de meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Obrigado, Eliana. Tamar está contratado como mediador daqui para frente. Bem, gente, estamos chegando ao fim desse Fliaraxá. Eu queria dizer que duas coisas. Primeiro, que tudo é feito pela Lei Rouanet, do Ministério da Cultura. Essa lei tão amaldiçoada nesses últimos 4 anos, que a gente precisa resgatar. Eu sou do tempo que a gente pedia patrocínio sem a Lei Rouanet, e todo mundo achava que eu era louco. Eu continuei louco pelo caminho, mas foi através da Lei Rouanet que eu consegui fazer esses festivais e o Sempre um Papo e todas as outras ações de incentivo ao hábito da leitura durante tanto tempo. E já vão aí quase 40 anos. Tá? Segundo lugar, dizer que... Obrigado. Dizer que está dada a partida para o próximo Fliaraxá, né? Se é claro, os patrocinadores assim concordarem via Lei Rouanet. Eu pretendo fazer também em julho, nessa mesma época. Gostei dessa história de festival de inverno. Não sei quem me disse que estava aparecendo festival de inverno. Acho que você, né, Sueli? Enfim, o festival de inverno da UFMG marcou as nossas vidas, os mineiros que participaram desde 78, 79, e foi ali que eu busquei inspiração para fazer essa coisa toda de todas as artes focadas na literatura. Segundo lugar, que a mim é isso que interessa na vida. Me interessa fazer festivais, eventos, feiras, lançamentos de livros e debates associados ao autor brasileiro, ao autor nacional. É a eles que eu dedico o meu trabalho e minha vida. Tá bom? E, enfim, encerrar, agradecer essa equipe maravilhosa minha que fez isso aqui funcionar. Pauliane, Letícia, Alexandre, recebam nossos aplausos. E dar a palavra para você encerrar, mas assim, já com uma pergunta. Você viu esse Muros Invisíveis, né? Essa coisa, essa homenagem aos professores e professoras negras. E você que enfrentou, você, não só você está aqui como um símbolo, você representa tantas portas fechadas, né? Ai, gente, é muita coisa, né? É muita coisa. Um filme passa na cabeça quando vem um momento assim. E eu queria agradecer aos meus e minhas colegas, em especial as mulheres negras que enfrentam esse desafio de escrever. E aqui, que eu possa visualizar, eu estou vendo aqui o Zan e estou vendo a Lívia. Então, para elas, né, por intermédio delas, eu reverencio a todas e
que vieram antes de mim, pessoas que eu fiquei só imaginando, né? No outro dia eu estava andando na rua e aí sabe como assim parece que abriu um portal, esses filmes de ficção científica, né? Abre um portal e sai um personagem da história. Passou uma moça com uma trouxa enorme na cabeça, de roupa. Eu nunca mais vi no Rio de Janeiro uma pessoa carregando a roupa daquela forma, num bairro assim. Antigamente era muito comum, né? Você vê a lavadeira com aquela trouxa gigante, que eu acho que uma arte equilibrar aquilo tudo na cabeça, né? E ela ia andando ali pelo bairro, não sei quem conhece o Rio de Janeiro, é o bairro de Vila Isabel, é um bairro da Zona Norte, e ela andando ali, no meio de Vila Isabel, com aquela trouxa gigante, assim, será que só sou eu que estou vendo? Será que... Né? Eu fiquei olhando aquela mulher, né? Então, assim, é dali que eu venho, né? É dali que a gente vem, dessa trouxa na cabeça. Quando a Carla Cotirene falou o garrancho de manhinha, né? O garrancho de manhinha, então é muita coisa, gente. E estar aqui hoje, né? Representa muito. É muita energia e é muita responsabilidade. Então, eu agradeço porque vem gente atrás, né? Vem gente atrás, né? Estamos aqui no meio da fila, mas tem vindo, está vindo e vindo forte. Eu acho que é um caminho sem volta. Sinto muito quem se incomodar, né? Lo siento, como dizem os espanhóis. Muita gente vem, graças a Deus, ainda bem. É para frente que se anda. A gente ainda tem muita coisa para vencer, mas já percorremos um longo caminho. A prova é que estamos aqui no sábado à noite. Então, muito obrigada. Só posso desejar que o futuro seja muito generoso para cada um e cada uma que aqui está, e que a gente possa celebrar a vida, né? Celebrar a vida acima de tudo. Uma vez me perguntaram assim, mas por que você não começou antes? Eu falei, meu amigo, eu tinha 2 filhos, uma vida enlouquecida. Entre escrever e dormir, por favor, né? Pelo amor de Deus. Não vamos romantizar isso, né? Então, que as oportunidades sejam dadas, né? Que a gente possa realmente optar por fazer e ter condições para fazer. Não fazer do sacrifício algo sublime, não é legal você fazer as coisas sem condição, não é legal. Então, que a Lei Rouanet continue, que a Filiera Chá continue com condições e que a gente tenha conforto e paz para produzir a nossa arte num país melhor. Muito obrigada. Eu chamar todos os autores do Filiera Chá para a gente fazer uma foto aqui em cima com a Eliana.